Bem-vindos e bem-vindas, queridos irmãos encarnados e desencarnados que professam conosco, né, dos ensinamentos cristãos e da fé espírita. Estamos aqui mais uma vez para passar palavras consoladoras e principalmente hoje para lembrar do Evangelho Redivivo, né? Quer dizer, o Evangelho cristão lá dos princípios, realmente, né? Quando Jesus estava aqui ainda sobre a terra, né? Então nós falaremos hoje um pouquinho sobre educação com Jesus, tá? E vamos citar algumas fontes até como orientação que a gente tem feito aqui, para lembrar daqueles primeiros passos do cristianismo, sobre aqueles primeiros 500 cristãos, o circo romano, tudo o que eles passaram, como era difícil ser cristão naqueles tempos, né? E hoje em dia é tão mais fácil e nós ainda não professamos na verdadeira grandeza que tem que ser, ou na verdadeira até simplicidade que tem que ser sermos cristãos, tá? Então muita gente nem sabe que o espírita é cristão. Sim, somos cristãos, né? Cremos em Jesus, cremos em Deus, cremos em toda a criação do universo, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. A única diferença nossa para algumas outras religiões é a questão da reencarnação, que nós acreditamos que não estamos aqui para aprender principalmente valores morais e valores de conhecimento que nos elevem como espíritos humanos, né? Em uma única encarnação, mas portanto em várias. E para isso nós precisamos de disciplina em Cristo, né? E principalmente conhecimento, aplicação e estudo. Então nós vamos mais uma vez aqui fazer alguma indicação de livros, fazer uma breve sessão de preces e radiações e um breve comentário da educação com Jesus, certo? Então, começaremos aqui na escolha do anjo que vai abençoar os nossos trabalhos de hoje. Então, foi escolhido aqui aleatoriamente, né? Mas escolhi instantes antes o anjo da aventura. Então, o que esse anjo tem a nos dizer? Quando surge o convite para a aventura, é hora de seguir adiante e abrir caminho para o novo, de fazer o que for necessário para cruzar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, trazendo riquezas espirituais sem preço. O verdadeiro cristão é aquele que quer sempre estudar, se aprimorar, aprender, tirar daquele homem velho e criar um homem novo através do conhecimento. E o anjo da aventura nos deixa a seguinte reflexão, que eu peço então que vocês, elevando o pensamento a Jesus, a Deus, aos mentores de vocês, pedindo por todos os companheiros de jornada durante esses trabalhos, repitam mentalmente o que o anjo da aventura nos deixou. Ele nos deixou a seguinte frase para reflexão: tudo tudo em minha vida me leva a estar mais próximo de Deus. Olha só, tudo em minha vida me leva a estar mais próximo de Deus. Como que nós vamos estar mais próximo de Deus? Praticando o amor, a justiça e a caridade, que são as bases da nossa doutrina consoladora. Hoje nós vamos ler um breve pedacinho desse livro, Pão Nosso, tá? Que foi psicografado por Chico Xavier, tendo então Emmanuel como seu mentor e inspirador. Ele faz parte de uma quadrilogia, junto com o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e o Pão Nosso, que é ele mesmo, e o Vinha de Luz, tá? São livros assim que vocês podem utilizar também no Evangelho no Lar, e as lições, cada capítulo independe um do outro, tá? Cada um trata de um tema, são temas variadíssimos, vou discorrer aqui rapidamente, só alguns, porque são 182 lições, né? Então eu não vou poder falar de tudo, né? Então, mãos à obra, pensa um pouco, o arado, antes de servir, sobre salários, ansiedades, estações necessárias, pensamentos, a quem nós estamos obedecendo. Olha aqui, ó, é uma infinidade, né,
de lições que nós precisamos aprender, como diz o anjo da aventura, né? Sobre futuro, tá? Perante Jesus, o Senhor dá sempre, tenhamos paz, sob boa e má vontade, e uma série de assuntos, até que eu aleatoriamente escolhi um assunto agora há pouco, antes de começar, tá aqui no finalzinho do livro, que se chama Em Tudo. É nada mais do que um ensinamento para sempre nós lembrarmos daquele evangelho primitivo, o verdadeiro evangelho, e não utilizar o evangelho agora se preocupando com coisas materiais, em grandes templos, em luxo, não. Aquele evangelho que era feito à beira das catacumbas, né, que Jesus fazia, aliás, desculpe, à beira dos rios ou embaixo nas catacumbas, para poder fugir dos romanos naquela perseguição insana ao cristianismo primitivo, né? Nós já não temos mais esta perseguição, espero que nunca mais tenhamos, né? Tenhamos evoluído para o respeito e a tolerância a todas as religiões, né? Então está sendo muito mais fácil para a gente ser cristão neste momento, né? Então nós vamos ler a passagem que fala em tudo, tá? Primeiramente tem uma citação de Coríntios 2, né, escrito por Paulo, capítulo 6, versículo 4, onde ele diz assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então agora nós vamos ver o que trata esse em tudo, né? Sempre com Paulo de Tarso. Hoje nós vamos falar bastante desse discípulo dileto de Jesus, né? Então a lição se chama Em Tudo. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior, quer dizer, na hora que está na igreja, no culto, no centro espírita, lá na casa de religião, aí que se lembra então de que é um aprendiz do Evangelho, né? Então, na concepção de muitos, bastará frequentar assiduamente essas assembleias de fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a nossa renovação e o aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Quer dizer, de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não, né, meus irmãos? Isso é uma grande incoerência, né? Quer dizer, ser cristão para os outros, para o exterior, né? E no seu interior, e junto com os seus irmãos de jornada, ele esquece do evangelho, né? Não são pouco os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se depois indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Então, vem um desengano, vem uma angústia, vem uma tristeza, vem uma dor e já esquecem por completo que são cristãos e esquecem dos verdadeiros ensinamentos deixados na Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Quer dizer, tu ajoelha e umas horas por semana tu vai no culto e aí tu lembra que Cristo e Deus existem e que tu tem que ser cristão? Não, né? Então, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhes os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, aquilo que nós estamos falando nas últimas semanas, uma conduta espírita em todos os momentos, em todas as tarefas da gente, né? Revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, tanto nos serviços comuns, quanto no trabalho, no estudo e nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas
ou de olhar fixo no firmamento, né? Não é isso, né? Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Então é tão importante para a gente a gentileza, a boa vontade nesse momento atual, a cooperação, a polidez, a solidariedade com os nossos irmãos em jornada, que estão vivendo momentos angustiantes, né? Nesse primeiro semestre, já no segundo semestre desse 2020, né? Vivendo desde a pandemia tantos e tantos infortúnios, tantas e tantas incertezas, né? Então agora, meus irmãos, vamos pedir que todos vocês, então, né, elevem o seu pensamento ao alto, peçam ajuda aos mentores de vocês nesse momento, conectem com tudo aquilo que está angustiando os corações de vocês, as mentes, os corações e os espíritos, né? E desta forma, então, nós vamos entoar algumas preces com algumas intenções, mas vocês podem fazer as intenções próprias de vocês para qualquer situação, para qualquer pessoa encarnada ou desencarnada. Os desencarnados estão aqui presentes nessa assembleia. Basta vocês, isso a gente já sabe, mas basta a gente verificar até num vídeo muito lindo que tem no YouTube, nos bastidores do Centro Espírita, que mostram, nós nunca estamos sós, né? Nós sempre estamos acompanhados dos nossos mentores, dos nossos guias, nossos anjos guardiões, daqueles que a gente queira chamar, nossos antepassados, estão sempre junto conosco. E cada vez que nós, então, elevamos o pensamento, eles vêm mais para perto de nós, nessa conversa com Cristo, para nos ajudar. Então, eu sempre digo que não há ritual, mas se nós fecharmos os nossos olhos e nos conectarmos com a música ambiente e com as palavras e orações que eu vou entoar aqui, e as intenções serão muito importantes. Talvez as intenções que vocês queiram não sejam exatamente as que estão aqui. Incluam elas, então, na sessão de preces e radiações de vocês, antes de nós tratarmos do tema de hoje, que é a educação com Jesus, né? Então, vamos lá. Queridos irmãos, elevemos então este nosso pensamento em comunhão com as energias do alto, sob a proteção de Deus, de Jesus, dos nossos mentores, formando uma psicosfera de paz e luz para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sintonizados nas vibrações dessas preces e radiações e da música. Prece de abertura. Pai, envolve-me com sua luz. Guia-me pelos verdes pastos com o aroma das flores. Faz-me instrumento do seu amor na terra e que nada, que nenhuma força contrária ao amor tenha qualquer influência sobre mim. Faz-me compreender aqueles que não assistem a ti como a um pai, mas dai-me luz para que eu não caia a julgá-los, mas apenas compreendê-los. Como também devo compreender a mim mesmo nos meus momentos de angústia. Renova minha alma quando essa estiver cansada e sobrecarregada, impulsionando novamente a olhar e implorar para ti. Dá-me força para que eu seja a força daqueles que ainda não te viram. Dá-me a humildade para que eu mesma saiba o meu lugar neste caminho. Dá-me bondade para que eu seja uma inspiração a quem me olhar, servindo-me de espelho a dizer: és tua também essa bondade. Faz-me sentir o calor do seu abraço e nele confortar-me. Senhor amado meu, inspira-me sempre no teu amor. E que assim seja. Vamos agora rogar então pelos enfermos e aflitos neste momento tão angustiante da humanidade, nessa transição planetária. Nunca vivemos uma situação como essa, né, em que todos estão, né, a maioria no mundo, confinados, aflitos, né, sem saber o que vai vir daqui para frente, né, mas confiando em Deus. Mestre, aqui nos encontramos espíritos carentes, oferecendo nossas dores, buscando força nos ensinamentos evangélicos, através do teu exemplo de amor a Deus. Quando levantaste os paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. Hoje, Jesus, pedimos-nos, dá-nos coragem para esquecer e superar nossas dores e fraquezas,
Sabemos que elas são justas e, com aceitação, demonstrarmos que somos teus seguidores, aprofundando a nossa fé nos desígnios divinos, sem lamento, sem mágoa, sem revolta, pois sabemos que os nossos atos incorretos é que nos adoece, ferem, destrói e retardam a nossa evolução. Perdoa, Senhor, por nossas imperfeições e ampara-nos nas dores da vida. Obrigada, Senhor. Prece pelos que estão desencarnando e pelos já desencarnados. Permita, Senhor, que os bons espíritos levem neste momento nossas palavras, pensamentos e sentimentos aos nossos entes queridos, que se atormentam em dores, em sofrimentos, em doenças ou que já partiram deste mundo. Resignados, possamos todos entender as razões de nossa separação temporária, que não é nada perante a eternidade, e a doce consolação que eles não nos esquecem, do mesmo modo que nós não os esquecemos. Eles estão só envoltos, né, no véu que nos separa de plano a plano, né? Que o Senhor espalhe as graças do seu amor e da sua misericórdia, suavizando as penas e sofrimentos de cada um, preparando-os para novas conquistas no futuro. Agora vamos então orar pelas famílias, né? Então, neste momento de reflexão, vamos mais do que nunca agradecer e implorar ajuda, né? Deus, te agradeço, Senhor, ter permitido o encontro no mundo material dos espíritos que compõem a minha família carnal, para podermos vivenciar as experiências que cada um necessita neste núcleo de aprendizagem que é a família. Que o espaço físico que moramos, a casa, né, seja cada vez mais um lar e não uma casa física, né? Além dessa estrutura física, seja composta de amor, harmonia, de paz, de alegria, de serviços, de afetos, de perdão, de companheirismo, entendimento e benevolência. Pai do universo, que tua presença seja cada vez mais constante em minha família e em todas as famílias, amenizando discórdias, levando luz onde há sombras, alegria onde há tristeza, saúde neste momento, onde há enfermidade, paz onde haja conflito e esperança onde haja desmotivação. Ânimo, né? Fortaleça nossa paciência, equilíbrio, que as mulheres se espelhem cada vez mais em Maria, com seu amor incondicional, e fortaleça nos homens a inspiração na vida de José, com sua dedicação abnegada à família, e nas crianças e jovens, nos exemplos de Jesus, menino e filho. E por fim, amado Pai, te rogamos que a tua luz esteja presente em nossas vidas, que todos os templos, igrejas e casas espíritas sejam fonte de proteção, luz e consolo. Te pedimos ainda força e entendimento nas tarefas de cada médium trabalhador. Todos somos médiuns, né? Uns estão trabalhando, outros não. Para que vivenciem e difundam com fé e fidelidade os ensinamentos do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, né? Que quem chegue as casas espíritas, possa sentir a tua luz divina e resplandecente, e inundado de boas energias, irradiemos preces também pela paz mundial, né? Pela paz mundial, pela cura do Covid, né? Pela saúde de todos, né? Pelo fim da pandemia, que as forças do bem protejam o nosso planeta Terra, elevando-nos à condição de planeta regenerador, e que ao sairmos desse episódio saiamos todos melhores do que estávamos, né? Então, num silêncio amoroso, passaremos agora a segunda parte dos trabalhos, onde nós vamos tratar muito brevemente da educação com Jesus, né? E neste momento pedimos então a fluidificação das águas que nós tenhamos deixado aqui ao nosso lado, para que seja colocado todos os medicamentos necessários para nós ou para alguma pessoa do nosso lar. Bom, a educação com Jesus foi o tema abordado no 10º Congresso Espírita, em 2019, aqui no Rio Grande do Sul, pela FERGS, né? Mais especificamente na PUC, né? Então eu não vou conseguir, nesses breves momentos, esgotar o tema, né? Mas foi, assim, um tema que foi escolhido a dedo para que pudéssemos
voltar às origens do cristianismo. E é isso, a educação com Jesus, lembrando sempre, sempre que estamos aqui para seguir as orientações de Jesus. Então, esse livro é feito a várias mãos, né? Então, são vários escritores e palestrantes que escreveram esse Educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. Então, aqui são vários autores de vários estados brasileiros e alguns autores gaúchos também. O nosso próprio presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FERGS, o Gabriel Nogueira Salum também, né? E outros palestrantes, entre eles, né? O Sérgio, o doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes, tem também o Alírio Cerqueira Filho, do Rio de Janeiro, o Álvaro Crispino, todos maravilhosos, né? O Antônio Nascimento, a Cecília Rocha, que já desencarnou, César Braga Said, um grande palestrante, a Heloína da Silva Lopes, o Fabiano de Souza, o próprio Gabriel Nogueira Salum, né? A Leia Bos Duarte, daqui de Porto Alegre, Marta Antunes Moura e a Sandra Borba Pereira, junto com o Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, né? Então, a cada capítulo, nós tínhamos, então, no congresso, o estudo de uma passagem de Jesus, de uma passagem do Evangelho, fazia uma vivência nas oficinas, né? E explicitávamos aquele conhecimento, né? Então, eu não vou ter como esgotar, né, os temas, né? Então, indico este livro maravilhoso e vamos pegar a perspectiva espírita da educação com Jesus, né? Uma educação pautada pelo cristianismo, né? Então, a Cecília Rocha nos deixou um artigo que ela fala assim: o maior desafio da educação é ensinar e pensar. Então, o maior desafio da educação na época atual é, sem dúvida, ensinar a pensar. E ensinar a pensar é, coincidentemente, uma das metas do Espiritismo também, que recomenda se examine e analise com profundidade o material informativo posto ao alcance. Naturalmente, estamos nos referindo ao pensamento crítico, né? Essa capacidade de nós analisarmos todo o conhecimento que a gente recebe, né? Examinando daquilo que nos é oferecido. E isso é válido para todos os ramos do conhecimento organizado. Mais do que nunca, desenvolver o pensamento crítico é uma necessidade fundamental, de fundamental importância para que se possa ter alguma independência no modo de pensar e de agir. Então, o mundo precisa de pensamento crítico e nós precisamos, então, de religiosidade, precisamos de muita filosofia também, né? Nas escolas da vida, né? Então, a criança e o adolescente precisam começar a pensar desde cedo, principalmente nessa época em que a abundância de informação exige uma constante seleção, a fim de que o pensamento não fique embotado pela massificação cultural originada da globalização e também das ferramentas tecnológicas que nos fazem, às vezes, massificar, né, os meios de conhecimento. Sofre-se uma verdadeira intoxicação informativa, causando por vezes uma indigestão cultural pelo volume indiscriminado e não selecionado da informação que nos é imposta pela moderna tecnologia da comunicação. Até que ponto isso pode ser prejudicial à educação das novas gerações? Não se sabe, mas certamente algum prejuízo há de trazer se ela não mudar, né? Sabe-se, contudo, que todos temos responsabilidade pela humanização do homem, que devemos respeito à sua identidade como indivíduos singulares que somos, sem todavia deixar de oferecer-lhe na fase da infância e da adolescência os meios, os recursos, as oportunidades para se desenvolver como pessoa apta a pensar crítica e criativamente. Nós nascemos sozinhos e vamos um dia passar para o outro lado também sozinho. E precisamos passar com uma bagagem de conhecimento, de educação moral, ética, né? E educação de conhecimentos mesmo, muito grande, por outro lado, para que a gente depois reencarne mais sábios, né? Então, até que ponto isso pode prejudicar a educação das novas gerações, não se sabe. Sabe-se, contudo, que temos responsabilidade pela humanização do homem, né?
Cabe à educação resolver esse problema, mas a descaracterização da verdadeira cultura e a indiferença dos pais, muitas vezes, e de alguns professores pelo assunto, são os dois fatores mais sérios nessa confusão educacional reinante. Sem falar, então, das autoridades que deveriam gerir a educação no país, né? Se a seleção do que é realmente válido em termos de cultura é difícil, porque depende muito da posição de cada um, acrescente-se a esse fato a influência da comunicação de massa, que atinge olhos, ouvidos e a mente de maneira tão intensa que anula as fracas tentativas de sistematização do conhecimento no sentido da sua hierarquização. Então, a hierarquização nunca é fundamental, né? De outro lado, os pais e professores, fiéis ao princípio de liberdade de pensamento, muitas vezes são mal interpretados e muitas vezes também não oferecem ao adolescente e à criança os recursos necessários para desenvolver essa capacidade. Neste momento nós estamos vendo isso, né? Então, que as crianças estão sem aula e estão sem, às vezes, pais que possam, né, fazer essa interpretação devida dos conhecimentos para eles, né? E de escolas que não possuem, então, o cabedal ali, não possuem as ferramentas, né, da internet para que possam ajudá-lo nesses meses e meses de desafios sem aula, né? Porque preciso aprender e pensar. É preciso aprender também a pensar, né? O adolescente tem que desenvolver essa habilidade. E quando se fala, eu já diria desde a criança, né? E quando se fala em aprender, logo vem à mente o ensinar, componente do processo que se denominou ensino-aprendizagem, e que é básico nos sistemas educativos. Se os pais e professores não oferecem as oportunidades para que o educando desenvolva a capacidade de pensar, ele ficará à mercê de todos e todos os ataques da massificação da cultura e, em consequência, da massificação do pensamento, ou melhor, da apatia do raciocínio e da reflexão. Será a aceitação pura e não contestada de tudo que a moderna técnica de comunicação costuma abarrotar a mente de todos nós. Então nós vemos muitos educandos assim alienados a tudo, né? Fazem aquele estudo de qualquer maneira, né? E não pensam, né? Não pensam e não aprendem a pensar criticamente, né? Ora, o espírita consciente sabe que educar é formar o homem ético, moral, o homem pensante, o homem singular, com todas as suas individualidades e as suas singularidades, né? Sabe fazer a diferença entre educar e instruir. Instruir é muito fácil, né? Educar é que é difícil, né? Instruir vem através do conhecimento, né? Agora, educar, tu tem que mudar aquelas, algumas, incluir algumas habilidades para o educando, né? Então, saber fazer a diferença entre educar e instruir, que embora seja tese muito debatida, continua ignorada e confusa para muita gente, com habilidade específica para determinada função ou profissão. Educar é tornar o profissional, o técnico, o especialista, uma criatura realmente humana, integrada no seu conhecimento. O técnico, o especialista, uma criatura realmente humana. Não adianta só uma criatura que aprenda os conhecimentos, ela tem que ser humanizada, né? Pois o homem não pode agir como uma máquina ou um computador previamente programado. O homem deve ser o guia do técnico, do especialista, primeiro o homem ético, depois o homem profissional, primeiro o irmão, depois o médico, primeiro o cidadão educado, pensante, cônscio da sua identidade e dos seus deveres como membro de uma sociedade de iguais, depois o engenheiro, depois o advogado, depois o professor, o administrador, o político, o comerciante, o empreiteiro. Então, ensinar a pensar sensatamente, a indagar, a refletir, a analisar e oferecer bom material para o pensamento crítico é um dos caminhos da verdadeira educação.
Em termos de educação, a doutrina espírita não só lhe empresta uma base sólida, filosófica e científica de grande alcance, como também oferece excelente conteúdo moral para desenvolver o pensamento crítico. Seus postulados constituem precioso material com o qual poderíamos desenvolver no educando a capacidade de pensar criticamente. Com eles, finalmente, poderíamos ensinar a pensar. Isso foi escrito em 78, né, na revista Reencarnação. Vocês vejam que texto atual. Então, não esqueçam deste livro maravilhoso, A Educação com Jesus, né, a conquista do reino de Deus, né, que vocês encontram em qualquer livraria espírita. Então, essa é uma das nossas recomendações. Para quem quer lembrar do Evangelho Redivivo, nós temos a quadrilogia maravilhosa, tá? Psicografada por Chico Xavier através de Emmanuel, que se compõe então, né, como eu disse, 4 livros que começam com Há 2000 anos, que é a história de Paulo de Tarso, né? Quando ele era Saulo de Tarso, né, aquele perseguidor romano ao cristianismo. É lindo este romance, mas começa primeiro com há 2000 anos, quando ele era um tribuno romano, né? Depois há 50 anos, quando daí ele se torna, aliás, Emmanuel, né? Desculpe, daí ele se torna, né, um escravo para se redimir pela lei do karma daquele tempo que ele foi tribuno na obra 2000 anos, então é há 2000 anos, há 50 anos, Paulo e Estevão, que é essa que toca o coração da gente, uma emoção muito grande, uma história lindíssima que eu sempre recomendo do Evangelho Redivivo, né? Dos circos romanos, de todas aquelas desgraças que os primeiros cristãos eram submetidos, né? Atirados às feras, tá? E por último, o Renúncia, que daí fecha essa quadrilogia, tá? Essa é a indicação. E eu terminaria aqui com a Boa Nova, né? Esse livro de Chico Xavier, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos, né? E que ele conta que todo o evangelho, toda a vida de Jesus, tá? De uma maneira diferente, né? De uma maneira assim muito real daquele tempo, né? Então eu vou pegar só a passagenzinha que fala do Sermão da Montanha aqui, tá? Um pedacinho dessa parte, né? Esse é um livro que fala então do cristianismo primitivo, assim como essa quadrilogia, tá? E que diz assim, ó, primeiro descreve um cenário antes de Jesus fazer aquela belíssima página que a gente diria hoje em dia um discurso, né, que é o Sermão da Montanha, né, onde ele, então, é descrito assim: o crepúsculo descia num deslumbrante de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta cotovelava-se a turba imensa, a multidão, né? Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelados de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos, e entre os mais fortes e sábios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes para ver o mestre. Antes os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando-se perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, né? Levi, então, o cobrador, né? Um dos apóstolos, cobrador na época, né? Dos impostos, né? Que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos. Na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E aí ele começa: bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano.
Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já estavam até brilhando no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor já nos seus olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciões de fontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos, leprosos, rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia os satisfeitos, enviando a todos o sorriso de sua afeição e da sua consolação. Então, nós vamos parar por aqui, mas fazendo sempre um convite de que vocês leiam a Boa Nova, aqueles que não leram, né? Muitas vezes a gente fala de algumas obras aqui e aqueles que seguem o Espiritismo há muito tempo já conhecem, né? Só essa realmente é uma obra nova, né? E essa educação com Jesus, porque foi o tema escolhido desse 10º Congresso Espírita que se deu em outubro de 2019, né? Bom, agora, meus irmãos, então, com essa música suave, voltemos para dentro dos nossos corações e, abraçando os corações amigos, encarnados e desencarnados que se encontram nesse momento junto de vocês, agradecemos por este momento de congraçamento e paz que vivemos, que essas breves lições sirvam realmente de consolo a vocês nesse momento e agradecendo a presença de todos, desejando uma boa semana de paz, de luz, de esperança, de justiça, de saúde, né, de resiliência, de tolerância, né, de indulgência, possamos então nos encontrar na próxima semana com muito amor, com muito carinho e desejando então mais uma vez tudo de bom, que estejam presentes se vocês acharem que os conhecimentos passados aqui pela espiritualidade, nos intuindo, foram de importância junto a essas obras, o Boa Nova, né? Aqui o Pão Nosso, a Educação com Jesus e o próprio Paulo Estevão, né? Que sirvam de sugestões para vocês, se vocês acharem interessante, então indiquem esse vídeo, né? Para que cada um então possa seguir o seu caminho de reflexão nesse momento tão importante que nós estamos passando, que ele seja um momento frutífero também para o conhecimento espiritual, para a elevação do espírito de vocês e para essa caminhada da reforma íntima na educação dos nossos sentimentos. Então, com todo carinho, eu deixo aqui o meu abraço, o meu afeto e a minha consolação a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Que todos fiquem na paz de Deus, que assim seja.